dia certo, louvando a Deus com ele da harpa também. Deixa preparado aí, Jesus. Louvai a Jesus, Cristo, oh,
E eu, João, vi
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus. 4. E Deus limpará seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já se vê as coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Existe mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei na fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Todos. Mas quanto aos ímpios e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será do lago de água com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bem, queridos, é uma advertência para que você tome cuidado com a sua vida. Tá? Tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, sua parte será no lago criado com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A primeira morte é aquela que você passa por ela. Você passa por ela. Bom, mas você tem que passar com Cristo. Se você passar enquadrado nessas coisas que está aqui, você vai ter que enfrentar a segunda. Entendeu? Então vamos conservar nossa vida pura, como nós aprendemos hoje pela manhã aqui. Cuidado com o teu caráter. Ele define se você é crente ou se você é um sem vergonha. Tá? É o seu caráter que define. Não é a sua vida na igreja todo dia que não. Ou estando somente aos domingos. O que define se você é crente é o teu caráter. É a maneira como você é lá fora. Tá? Nós aprendemos hoje pela manhã aqui. Tá bom? E semana que vem, aproveitando dizer para a igreja que é a última lição do trimestre. É as bem-aventuranças. Tá? Então você venha para cá, para nós aprendermos na última lição do trimestre. Todas as classes. Vamos orar ao Senhor. Neste momento eu já estou passando o microfone ao diácono Silvanei para dar sequência ao culto de louvor a Deus nessa noite. Gessé falou que está cansado, eu também estou. Né? Todo mundo que teve lá ontem na obra está cansado. Cadê os jovens que teve lá? O adolescente, levanta a mão aí, deixa eu ver. Está cansado? Ele não pode estar cansado. Eu não. Você não veio na escola local de manhã? Eu? É. Vim. Ei? Vim. Não te vi, não. Ó. Está difícil o que então. Tá bem? Parabéns para vocês também, Luiz Fernando, Zé Neto, o Léo. Quem é o outro que estava lá? O Davi também. Né? O Davi não aguentou ficar lá, mas aguentou ficar na consagração. Glória a Deus. Escolheu a melhor parte, viu? Que não lhe será tirado. Entendeu bem? Deus abençoe Davi. Vamos. Glória a Deus. Valeu a intenção de todos os demais irmãos também, amado. Tá? Que estiveram presentes lá ontem, dando o seu melhor para a glória do soberano nome de Jesus o Cristo. Vamos orar, agradecido a Deus por essa oportunidade. O presbítero Elvis estará orando a Deus nessa oportunidade. Elvis estava agora há pouco conosco lá na Barra do Camparaçu e está aqui conosco com a família, adorando a Deus nesse culto à noite. Pai querido, damos graças a Deus mais esse momento na qual nós estamos aqui, Senhor, vai te louvar, te adorar. Pai querido, seja onde for, seja com a igreja,
Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Seja conosco, Senhor, que eu te peço no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Deus abençoe, irmãos. Poder sentar nessa noite e nós vamos passar aqui ao Silvanei, que vai conduzir o culto, a orientação do Espírito de Deus nessa oportunidade. Tá? Diácono Silvanei, conduzindo o culto dessa noite. Começa com a paz do Senhor. Nós estamos alegres, nós estamos aqui mais uma noite. O tempo está passando tão rápido, parece que foi ontem, o culto dos jovens já voltou de novo. Né? Muito rápido, o tempo está correndo. Irmão, louvo a Deus pela presença dos irmãos. A igreja está muito bonita hoje. Vários irmãos aqui vieram para adorar ao Senhor, né? Para exaltar o nome do nosso Deus, para agradecer a Ele por tantas coisas boas que Ele tem feito por nós. Então, meu querido, exalte o nome do Senhor, glorifica Ele, né? Creia que Ele está aqui para operar milagres, Ele está aqui para fazer coisas grandes na sua vida, e se alegre na presença do Senhor. Hoje nós aprendemos, né, sobre o Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite, passeando de um lado para o outro, procurando corações abertos para atuar, para habitar, para usar, para operar maravilha. Por isso, abra teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui, Espírito Santo. Eu quero receber a tua presença. Eu quero receber a tua graça. Eu quero ser cheio de ti nessa noite. Eu quero sair daqui diferente. E sabe o que você sairá? Basta clamar a presença dele. Vamos ouvir os jovens com oportunidade nessa noite, como primeira oportunidade. Logo após teremos ouvido também os adolescentes adorando ao Senhor. E os irmãos continuem glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e
e outro igual não há, e Ele está aqui. É muito forte, irmão, quando louvamos o louvor dizendo que Deus está aqui. Aonde Deus está, irmão, não pode ter tristeza. Aonde Deus está, irmão, não pode haver espírito de desânimo. Não pode haver, aleluia, espírito de tristeza, porque a palavra, o amor está dizendo que Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. E aonde Ele está, irmão, você não entra de cabeça baixa. Ele está presente, irmãos. Ele está presente. Então, nessa noite, sinta a presença dele sobre a sua vida. Ah, Simone, está difícil. Irmão, se liga ao céu nessa noite. Olha, eu quero sentir. Eu quero ser tocado. Eu quero ser revestido de poder. Adolescente louvando o Senhor. Logo após o Jeremias com a oportunidade. Logo após Jeremias também. Uma das filhas do irmão Elvis também com oportunidade. Você continue dando glória. Aleluia. Aleluia.
O irmão Jeremias com a oportunidade, logo após o das filhas do irmão Ramos também com a oportunidade, você continue adorando ao Senhor. Aleluia. Amém, igreja, com a paz do Senhor. Quando nós estávamos nas nossas casas, irmãos, para vir para a casa do Senhor, todos viemos, porque nós já sabíamos a rota, já conhecíamos o caminho. Quero deixar uma lista de passagem dos irmãos, se encontra em Salmo 25, versos 4 e 5. E diz assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Como eu disse no início, irmãos, quando nós viemos para cá, para a casa do Senhor, nós já sabemos a rota, já conhecemos o caminho para estarmos aqui na casa do Senhor. Mas quando nós vamos para outro lugar, para outra cidade, que às vezes a gente não conhece o caminho, não sabemos a rota, a gente vai ali, coloca no GPS, e o GPS vai nos instruindo para mostrar o caminho para a gente chegar no nosso destino. Vai falando para nós virar à direita, virar à esquerda, e vai nos instruindo até a gente chegar ao caminho que a gente colocou ali. Mas muitas vezes, quando nós estamos caminhando, vai existir várias distrações no caminho para chegar até o destino que a gente colocou ali no GPS. Mas quando a gente chega ao caminho, vocês podem perceber que o GPS ele nos cobra por isso. O que o GPS faz? Ele vai criar outra rota para você ir no caminho certo que você indicou. E na vida espiritual é diferente. Nós vamos estar caminhando ali e sempre vai aparecer várias distrações. E Jesus não vai nos cobrar por a gente ter distraído. Jesus vai criar outra rota para a gente ir no caminho certo. Porque antes de eu me converter, eu lembro que eu estava em vários caminhos. Vamos dar um exemplo, nessa linha reta aqui é o caminho certo para a gente chegar até o céu. Essas linhas laterais aqui, elas nossas distrações. Mas um dia Deus não me cobrou, Deus foi e me mostrou a rota certa para mim. Então, irmão, se um dia você se sentir triste na caminhada, às vezes se sentir sozinho, não se preocupe com isso, porque a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias até o fim do século. Então um dia nós vamos chegar ao nosso destino. Então, mesmo que você se distraia, não se preocupe, Jesus vai criar sempre novas rotas para você estar na linha certa, no caminho certo. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus nos dirige no caminho certo, irmãos. Aleluia! Vamos ouvir uma da nossa irmã com oportunidade também nessa noite, logo após a minha irmã Rosana também com oportunidade. Aleluia! Alegrei-vos quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, a tribo do Senhor, como testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos dos juízos, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, pela prosperidade àqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu nome para sempre. Irmãos, sempre a necessidade, sempre que vocês lembrarem de nós necessitamos da oração da igreja, tá? Nós não está só coado na hora por nós e assim é o que necessidade. Aleluia! Glória a Deus, meu Deus possa abençoar na vida do nosso irmão. Vamos ouvir minha irmã Rosana com a oportunidade. Logo após, muitas irmãs também adorando ao Senhor nesta noite. Aleluias! Yes.
propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, né? E aqui fala desses tempos. Para todas as coisas há um tempo determinado. Esses dias eu estava lá em casa e eu estava olhando uns cadernos que tinha lá em casa. E no início que eu vim para a igreja, né, com o pastor Álvaro ainda, eu tinha mania de escrever os cultos. Chegava em casa e anotava os cultos que tinha acontecido durante os cultos. E eu tenho alguns cultos anotados lá em casa com algumas datas. E num desses cultos que eu tinha anotado, eu lembro, né, desse dia, mas assim eu não lembrava a data, mas foi no mês de novembro de junho de 1998. Eu lembro que eu ia para a escola e a minha mãe falou assim: não, vai na escola hoje não, a gente vai na igreja comigo. E a gente foi para a igreja e estava um culto assim, né, culto tranquilo. E depois os irmãos foram lá para frente, começaram a orar, e eu vestindo assim, sabe, esse culto meio parado, ela começava já a orar, clamar ao Senhor. E nesse culto Deus tomou a Denise, línguas estranhas, e ela veio até a minha mãe e entregou uma profecia. E nessa profecia ela dizia que Deus ia honrar minha mãe. Deus ia dar muitas coisas na vida dela. Que Deus ia dar uma casa, que Deus ia dar móveis para minha mãe. A Roseli frequentava ela em casa e ela sabia que a gente tinha uma vida simples. Eu morria de vergonha dos outros lá em casa, porque a gente não tinha móvel direito, não tinha uma casa direito. Muitas das vezes eu e família limpava a casa e quando terminava de limpar, chovia e molhava tudo dentro de casa. Outras vezes eu estava dormindo, tinha que acordar para arredar a cama, porque tanta goteira que tinha. E o tempo foi passando dessa profecia que Deus disse para ela. E meu pai tinha saído de casa. Eu falei assim: Senhor, como vai acontecer essa profecia? Porque a gente está dependendo de ajuda da igreja. Porque nem condições a gente tinha. Tinha 12, 13 anos. E foi um tempo difícil. E eu lembro que tinha na televisão aquele programa do cara que ia na casa dos outros, reformava. Eu ficava sonhando com aquilo. Nossa, será que Deus vai usar alguém para vir aqui em casa e arrumar nossa casa? Ou vai aparecer alguém que vai dar uma casa para a gente? E eu ficava pensando como é que Deus ia fazer essa obra. E se passaram 15 anos. E o pai começou a mexer, que a gente já tinha um lote, né? Mas nós tínhamos que sair da casa antes de morar, porque ela estava caindo em cima da gente. E depois de um tempo, o Silvano alugou outra casa para a gente morar. E o pai começou a mexer nesse lote onde tinha essa casa. E ele falou que ia construir um outro barraco lá, mas também não tinha condições. Nessa época já o Silvano trabalhava no Emerson, trabalhava na oficina. Tinha dia que meia-noite, 1h, ele estava parando a oficina. E o pai começou a levantar a casa, mas não tinha condições de fazer uma casa boa. E o Silvano começou a trabalhar nesses dois serviços e a gente chamou um pedreiro, começou a levantar a casa, comprar os móveis. Eu lembro que eu ia lá no João, tinha uma nota enorme de tanto material, né, que ele
ia pegando para construir a casa, bateu a laje na nossa casa, fez o terraço e depois de 3 anos que a gente estava morando de aluguel, a gente voltou a morar na nossa casa. E Deus foi abrindo as portas e a gente tinha uma casa de laje, igual a Denise foi revelado, entregou aquela revelação para a gente. Deus nos deu os móveis, condição de comprar, a gente foi comprando aos pouquinhos. E como a gente, desde esse tempo que passaram-se 15 anos dessa profecia, Deus deu a minha mãe mais 12 anos para ela viver essa promessa que o Senhor tinha feito. E eu pude entender, lendo aquilo ali, pensando que Deus deu tudo para ela, assim, tudo que Deus prometeu naquele dia, em 1998. Deus realizou todos os planos que Ele tinha falado que ia fazer na vida dela, antes de recolher ela. Deus fez tudo, todos os planos que Deus falou, que Deus ia fazer, que Deus ia cumprir. O sonho dela era aposentar, e se fosse olhar, ela não tinha nem conseguido aposentar direito. Mas Deus abriu as portas, ela com 55 anos, ela conseguiu aposentar e conseguiu receber, que era o sonho dela, e no banco pegar o dinheirinho, como sabe, toda pessoa sonha com esse dia, chegar lá e pegar um dinheirinho. Estava no dia de receber, ela já me avisava uma semana antes. Então ela adiantava, vamos lá no banco pegar o dinheiro. E assim, eu parei para pensar que Deus cumpriu todas as promessas que Ele fez deu 11 anos para que ela pudesse viver nessa promessa que o Senhor tinha feito na vida dela e nas nossas vidas também. Então quero dizer para você que se você tem uma promessa do Senhor, não importa quanto tempo se passou, quanto tempo ainda vai demorar para realizar essa promessa, mas se Deus falou algo na sua vida, te entregou alguma promessa, saiba que no tempo de Deus Ele vai cumprir, porque nada fica escondido diante dos olhos do Senhor, nenhuma das promessas dele ficam apagadas, mas Ele faz você lembrar das promessas e cumpre as promessas dele na sua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não foi fácil, mas nós vencemos, irmão, na presença do Senhor. Foi na presença dele que nós conseguimos tudo o que temos hoje. Na que ela contou não foi fácil. Essa época o pai separou da minha mãe. Eu não ganhava nenhum salário, né? E eu tinha que trabalhar para sustentar a casa. Os meninos tudo pequenos, eu que sendo o chefe da casa, né? E eu tinha só 13, 14 anos mais ou menos nessa época, né? Meu pai foi embora, eu ergui minha cabeça, falei, eu não vou deixar a minha mãe passar por dificuldade. E eu lembro que ele disse um dia assim para mim, e isso me aborreceu muito. Falou assim, Marei, eu quero ver sua mãe mendigando, eu quero ver sua mãe comendo lixo, eu quero ver sua mãe sofrendo. Eu limpei para a cara do meu pai e falei assim, pai, você não vai ver não. Eu falei, você não vai ver minha mãe passar por isso. Você não vai ver, porque Deus vai nos honrar. Aleluia! Irmão, meu pai foi embora, foi para o Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte, deixou a gente aqui de qualquer maneira. Irmão, e Deus não deixou faltar nada dentro da nossa casa. Irmão, nós conseguimos pagar a luz, pagava a água, Deus não deixou faltar alimento, a igreja nos apoiou, essa igreja nos apoiou, irmão, e Deus nos honrou. Amém. Deus nos honrou. Mas porque, irmão, a gente não deixou Jesus. Hoje tem muita gente, por causa de problema de família, larga Jesus. Pensam que Jesus tem culpa do que eles estão passando dentro de casa. Mas eu quero dizer, irmão, que quando vem a luta, que vem a dificuldade para o seu lar, é no momento de você erguer a sua cabeça, olhar para Jesus e crer que a vitória vai chegar. Crer que Deus vai abrir porta onde não tem porta. Que Deus vai operar milagre onde parece que não pode acontecer. Porque Ele é assim. Para aqueles que é fiel, irmão. Para aqueles que é fiel. Aleluia. Vamos ouvir as nossas irmãs louvando ao Senhor nessa noite com louvor. Agora posso ouvir a Graciela também com a oportunidade. Aleluia. Você continue louvando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia.
fiel. Tu és fiel. Santo, santo, santo é o Senhor. É, Jesus. É, Jesus, aleluia. Seu aniversário em Nazaré, que camuda pra andar na terra, que sapato cabe no seu pé, quantos metros tem a sua casa, quem vai mudar de ensinou, qual o valor do seu patrimônio, qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou a agronomia e em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão, aliada no alto mar, e chama pelo nome cada estrela do céu. Porque dele, por ele, para ele são todas as
Jesus. Glória a Deus. Meus amados, vamos ficar de pé. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Deus abençoe os jovens. Deus abençoe a igreja, a todos os irmãos, na noite deste dia. Vamos orar ao Senhor Deus neste momento. Vamos crer na bênção de Deus, diz amém. Amém. Vamos crer na bênção de Deus, diz aleluia. Aleluia. Vamos falar com Deus nessa oportunidade. Logo após o presbítero Valteci, louvando a Deus com louvor, enquanto a igreja estará retirando dízimo e oferta para a manutenção da obra de Deus. Amém, amados? E na sequência, o pastor Valteci, usando esses minutos que nos resta, falando a palavra de Deus para nós. Quantos querem ainda ouvir Deus falar, diz amém. Amém. Quantos querem ainda ouvir Deus falar, diz aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, eu creio na bênção, na vida emocional, sentimental e psicológica. Eu também acredito em medida sacudida e também recalcada. Bênção na lavoura, no comércio, na saúde, onde quer que teus filhos colocarem as plantas dos pés, que haja, Deus, multiplicação. Repreenda o devorador, Pai. Resolve causas que estão na justiça. Cura a enfermidade para glorificação do teu nome. Ore e peça a tua bênção. No nome de Jesus. E a igreja diga graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Presbítero Valteci, louvando a Deus, enquanto vamos ofertar. Só da igreja a partir do amém? A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, como estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Onde estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu
só estarmos ontem, nós estarmos hoje juntos na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu não podia furtar isso, quando eu não ouvi isso na escola bíblica, e falar com o pastor. Ele falou, não, eu já fiz o agradecimento aos irmãos, aos jovens. Aí eu me lembrei, por que, pastor? Eu vou falar para o Senhor. Teve um momento, irmãos, quando nós chegávamos na borda da beirada da laje, jogando aquele aterro para baixo, que eu virei, irmãos, eu olhei esses irmãos e falei com o pastor, eu pensei estar vendo o céu, irmãos. Nossos irmãos, eles não pareciam homens trabalhando. Pareciam, irmão, naturais. Eles pareciam, irmão, anjos do Senhor. Boa essa colocação. A palavra de Deus diz, né, pastor, que os anjos assistem na frente do trono de Deus com louvores. Aí, olhando para esses irmãos, a gente vê o que? Pareciam que eles estavam ali, um monte de anjos, irmãos, trabalhando e louvando ao Senhor, estavam com alegria, estavam brincando uns com os outros, estávamos, irmãos, em plena união um com o outro. Essa tremenda de Deus, irmãos. Aí hoje eu chego aqui, quase não vim ao culto, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Na hora que eu fui para o banho para vir para o culto, começou a me dar uma disfunção, eu comecei a querer passar mal. Aí na minha mente eu coloquei, eu vou adorar o Deus da minha vida que me fez ter aquela visão, homem. Eu não vou ficar na minha casa. E nós viemos, irmãos, eu estou aqui adorando ao meu Senhor com todo o meu ser. Quando eu vi que a irmã Rosana e o irmão Silvano e Silvani chegou aqui e colocaram aqui, irmão, isso é coisa tremenda, irmão, do céu. Aí Deus vem com a mensagem aqui, irmão, a palavra de Deus vem assim, ó, lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 16, irmãos. Não vou ler todo não, do versículo 6 ao 16. De mocidade, recebam também adolescentes. Versículo 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém, jovens? Adolescentes, mocidade. Não devemos, irmãos, menosprezar vocês. Porém, olha aqui o que Deus fala. Mas ser um exemplo de fiéis. Entendeu, irmãos? A palavra de Deus diz, irmãos, que a criança é uma terra fértil. O que planta, o que você ensina, ele cresce com aquilo em sua vida. E é por isso, jovens, que na igreja não podemos parar de apará-los todos os dias. Para que vocês aprendam, aleluia, a trabalhar com o Espírito Santo de Deus na sua vida e na vida de todos que estão ao seu redor. Quando nós estamos no mundo, foi hoje, né? A pessoa falou, perguntou se foi que a gente estava com padrão, né? Não sei o que é. Ele xingava muito palavrão. Eu também. Não era militar, irmãos.
quando eu entrei, aleluia, para a igreja, ou seja, quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, jovens, eu comecei a tentar me policiar, me transformar o jeito com que eu falava. Um belo dia, no trabalho, esse cara com o companheiro que eu estava rendendo, que era crente, a gente ficou conversando num café lá antes de sair, eu assumi. Ele crente, eu estou vendo que ele, nas nossas conversas, ele não falou nem os diminutivos de um palavrão, uma palavra curta. Perguntei a ele, não era jovem, mas ainda era um homem jovem. Perguntei, o que você fez para você parar de falar uma palavra torpe, falar uma palavra pesada, transformar a sua palavra em uma palavra de maldição? Aí ele falou assim, eu comecei, Valdir, em vez de eu falar um palavrão, eu falo assim, pra chuchu. Entende, João? Em vez de falar um palavrão, nunca. É mesmo? Não sei. Sei, não quero. Pode tratar o jovem ou o irmão que está do teu lado, não trate com palavrão. Não trate com uma palavra que despreze ou depreciar a pessoa. Trate-o como irmão. Irmão José Neto, irmão Léo, irmão Fernandinho, irmão Davi. Vocês entendem que é de lugar? Mas se trata ali, com outras palavras, eles iriam ir. Vocês iriam ter gostado? Não. Então eu também não gosto. Não me tratem mal. Não tratem vocês mal. Querem? Aleluia. Aleluia. Continua, amados. Graças a Deus. Na palavra, a gente falava, né? No trato, vocês entendem? Palavra, trato. A própria palavra já é um trato, uma forma de tratar o outro. Em vez de tratar com arrogância, com ignorância, isso serve para todos nós, né? Trate com carinho. Transforma a vida do teu irmão, transforma a vida da jovem, do jovem do teu lado, transforma a vida do jovem ou do jovem da mocidade que está do teu lado. Como? Mostrando a sua própria transformação. É assim, irmão, que a gente começa a aprender a não xingar mais o palavrão. A estar na igreja, irmãos, com ordem e decência focado no culto e mais nada no nosso redor. Na igreja, ordem e decência. A ordem é o quê? Cultuar. E a decência é se permitir cultuar. Mas se a gente chega aqui, irmãos, está desatento, chega aqui e conversa com o lado, chega aqui, vai olhar o celular, eu não trago celular. Eu sequer trago o celular para a igreja, só trago o celular para a igreja, irmão. O pastor me convoca para a gente conversar alguma coisa, para a gente fazer alguma coisa aqui, que a gente vai empurrar essa palavra, aí dentro do meu bolso. Fora isso, irmão, fica em casa. Aqui não é lugar de distração. A minha intenção aqui, a minha intenção, a minha vida, a minha visão aqui é cultuar a Deus. Glória a Deus. Comecem a tratar vocês mesmos como Jesus tratou a igreja. Quando Jesus chegava em algum lugar, os irmãos, eles ficaram todos ao redor de Jesus ouvindo ele, eles ficavam espantados que um homem tão jovem, 30 e poucos anos, irmãos, falar totalmente transformado, uma transformação de vida que impactava eles e fazia com que eles viessem a se converter. Judeus naquela época, irmão, eram pessoas rígidas nos seus ensinamentos. Então, para convencê-los, para tratá-los de Jesus, veio com uma mensagem de paz, veio com um tratamento de
bênção para as suas vidas, de transformação para as suas vidas. E como? Falando que você pode. Você, jovem, pode. Não olha para o lado das dificuldades, pelo contrário. Olha para a dificuldade e fala, eu vou vencer. Eu vou chegar na igreja lá, eu vou ouvir a palavra e vou sair lá abençoado. Aleluia! Eu seja louvado, irmão. A palavra de Deus esses dias tem falado para a gente em expandir a nossa mente, a nossa visão a respeito do que é viver em Cristo Jesus. Se você se permitir a isso, Jesus te ensina como trabalhar tudo na vida, irmãos. Como trabalhar, como conviver, como tratar, o que esperar de Deus quando nós fazemos o que está escrito na Bíblia. Olha uma coisa tremenda, jovens. O pai, em cima de um monte, um altar erguido, e o seu único filho em cima. E a ordem de Deus é a Deus está falando com o teu servo. Fala com ele assim, eu quero ver até onde vai a sua fidelidade, jovem. Vou ver até onde vai a sua fidelidade, meu jovem. Diz a Bíblia que o seu historiador que ele olhou para o pai e disse, não há o que ele te peça que você não faça. Vai calado, levantou uma chave, ou um martelo. Quando ele levantou, o anjo do Senhor bradou e disse, para. Você foi aprovado. Aí você vem, irmãos, analisando a palavra de Deus, irmão, você vem analisando a palavra de Deus na sua vida. Aí você vem aqui, ouve o Salmo GPS, pela primeira vez na minha vida, não vai ter na minha mente, no meu coração, não. Jeremias vem aqui, irmãos. Salmo 25, versículo 5. Vou tirar a condição aqui, a frustração. Forte. Para mais que vocês é assim mesmo. Se você está aqui na igreja, jovem, adolescente, você está aqui em uma cidade, né? Mas está olhando só para as distrações, onde é que está Deus? Onde é que está o caminho de Deus então na vida de vocês? Ou na nossa igreja? A sua palavra em casa, quando vocês saíram, adolescentes na cidade, foi o quê? Estou indo para a igreja. Então não trate Deus de qualquer forma, porque Deus não trata vocês de qualquer forma em um momento. 13 anos de idade sustentando a casa. Com 8 anos, irmão, eu já comparo meu pai era pedreiro, irmão. Com 8 anos de idade, todo sábado eu ia com meu pai. E com vontade de férias, irmãos, eu ia todos os dias com meu pai para o trabalho. Antigamente, hoje não existe mais. Antigamente, os azulejos, irmãos, era 15 por 15 assim, uma caixa desse tamanho, assim, comprida. Eu não aguentava levar para o meu tamanho, sabe o que eu fazia? Abria, rasgava, pegava metade assim, agarrava aqui, levava lá para o meu pai, voltava, pegava a outra metade lá para uns baldes, mas você vai lembrar isso, aquele balde de ferro, hoje em dia não tem tudo plástico, aquele balde foi só um balde, pesava uns 20 quilos, só um balde. Para você fazer uma massa, que antigamente, hoje é real a massa, né, que é pouco pronta. Antigamente era nata de cimento com água. Você ia arrastando o balde assim, quando você ia levar o chão para levar e pegar meu pai. Trate bem quem está do teu lado. Trate bem teu pai e sua mãe. Olha!
Trate bem o seu amigo, o seu conhecido. Boa essa palavra. Glória a Deus. Não tenha palavra torpe na boca, tenha sempre palavra de bênção na boca da sua vida. Santo, eterno e poderoso Deus, na caridade, no Espírito, na fé e na pureza. Caridade é a obra da igreja. Então seja uma obra ou um obreiro de Deus, faça caridade, trabalhe com o Senhor, trabalhe na casa de Deus. Esses meninos são, irmão, exemplo lá para nós, foram os 4 lá. Davi não conseguiu ficar em tudo, mas esteve aqui conosco na consagração, chegou lá, passou mal, teve que ir embora, amém, mas na consagração já esteve, e ainda iniciou conosco lá. Luiz Fernando dá um braço, esse menino foi lá, seu esteve com ele, gente, esse garoto trabalha com ele, trabalha mesmo. O pastor fora aqui, né? Pô, não, esse menino trabalha mesmo. Leozinho, irmãos, magrinho esse menino, estava lá pegando o padre de aterro lá jogando o balde lá de cabeça para baixo. José Neto, estava lá, irmãos, estavam lá ajudando a gente lá. São jovens, são brincarão, são tudo, irmão, mas estavam lá ajudando a gente. Estavam lá fazendo a obra de Deus, estavam lá na pureza do coração deles e com a fé, mesmo que seja pouco, irmão, mas estavam lá com a sua fé, lá fazendo a obra. Guarda isso no coração de vocês, irmãos, e continue. Continue, jovem, fazendo a obra do Senhor, aumentando a sua fé, aleluia. Quanto mais, irmão, nós nos unirmos, amados, quanto mais a igreja estiver unida, irmão, mais fortes nós seremos. Pastor lá, a gente comentando lá, conversando, pastor falou da corda, que acorda, não quebra. Irmão, é isso mesmo. Quanto mais nos unirmos, mais forte nós somos, mais forte nós trabalhamos para Deus. Glória a Deus, irmão. Maravilhoso, irmão. Condições e palavras que foram colocadas aqui maravilhosas no nosso coração para a gente edificar a nossa fé, cada vez mais fortalecermos no Senhor Jesus. Continuar fazendo ainda mais do que nós fazemos para o Senhor, irmãos. Aleluia. Estávamos lá preparados, irmão, tanto que quando o dono dos caminhões que pega nas caçambas foi lá, ele foi lá em cima, irmão, atrás do pastor Roberto. Eu só, o que foi? Falou, né, que eu não sei, não conheço ele. Foi a primeira vez que eu ouvi. Alan. O Alan, o que houve? Não, gente, eu vim aqui, olhar aqui, falei, pastor Roberto, a gente ficou maluco. De 10 minutos ele aqui, ó, joga a caçamba. Eu falei, peraí, vou lá, que tem alguma coisa errada, não tinha não, irmão. É o alarido do povo de Deus, irmão. Será maior, o alarido, irmão, alcançará mais vidas, eles entrarão aqui, sabe para quê, irmão? Nem para aceitar Jesus ainda, mas porque estão ouvindo os rumores do Senhor, aí eles vêm para a casa de Deus, e chega aqui, amado, eles olham assim, o que está acontecendo aqui? Aí ele olha, vai ver vocês, aí ele vê a nós, como eu vi vocês lá, como anjos do Senhor, indo de um lado para o outro, fazendo a obra de Deus, olhando um para o outro e sorrindo, e brincando, e despejando a minha vida na vida deles, e eles na minha vida. Transformação, trato, palavra, irmão, fé, aleluia. Esse, irmão, é o Deus que nós servimos. Aleluia! Boa essa palavra. Esse é grande, esse alarido. Quando todos nós estivermos unidos nessa corda, nada, nem ninguém conseguirá rompê-la.
vocês, porque o alarido chega até os ouvidos. Eles vão ficar vendo, olhando para nós e não vão entender nada. Sabe por quê, irmão? Porque não somos nós, é deles. Quem pode levantar a mão para poder glorificar a Deus? Boa essa palavra, irmão. Quem pode levantar a mão para poder adorar a Deus? Eu vou te dar 1 minuto para você levantar a mão e glorificar a Jesus bem forte nessa noite. 1, 2, 3, vai! O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor peleja por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor. Mais uma vez. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará. O Senhor peleja por nós. Se você não está sentindo a presença, eu estou. Se você não está sentindo a presença, eu estou. Se você não está sentindo vontade de glorificar, eu estou. Mas a presença de Deus está na casa. Até porque adora Jesus nessa noite. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe o pastor por essa colocação. Tá? Confesso que esse testemunho da Rosana, mas no Silvanei, esses mais de 22 anos que eu estou aqui, eu não conhecia ele ainda. Fiquei conhecendo hoje. Tá? Não sabia desses detalhes, são detalhes, mas estamos aí de pé, adorando a Deus e glorificando o nome de Jesus. Santifica a nossa fé, amado. Queridos, nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Não quero passar das 21, porque o vaso é de barro. Irmão? Como disse aqui o pastor, eu também estava no meio dos anjos ontem. E o anjo cansa. Esse anjo aqui não tem asa. Ele come arroz com feijão. Quer ver? Toma café. Então, eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos. Amém, irmão? Ontem foi realmente um divisor de águas. Desde as primeiras horas aqui. Tá, irmão? Quando você dedica as primeiras horas para Deus na sua vida, o seu serviço sai com mais facilidade. Tá, mano? Desde as primeiras horas, eu quero pedir esses varões que estão aí, que dizem que é baixo, mas que não entendeu ainda o valor da consagração, o valor de um culto de consagração. Tá, mano? Venha para cá orar, irmão. Venha para cá botar o joelho no chão aqui com as irmãs. Ciclo de oração não é somente das irmãs, é dos irmãos também. E ontem foi um divisor de água. Nós saímos daqui e fomos para lá. Tá? E realmente foi um impacto que aconteceu ali, ó. Para a glória do nome de Jesus o Cristo. Tá, meus amados? Glória seja dada ao Senhor. Muito bem, amados. Deus abençoe a todos. Tá? Glória seja dada ao Senhor. Quarta-feira, nós teremos culto das pregações. Terça-feira, nós não teremos trabalho aqui, tá bem, amado? Essa terça-feira agora. Mas estou convocando a igreja para quinta-feira. Todos os departamentos. Criança, adolescente, CIB e o conjunto é ali, ó. A quinta-feira. Tá, mano? Às 19 horas,
30 minutos. Qual horário? 30. Tá, então, terça-feira agora eu vou dar uma vírgula, uma pausa para vocês. Tá bem, irmão? E quinta-feira estaremos aqui. Tá? Culto da intercessão. Sábado, 6h30, círculo de oração. Tá? Após, as irmãs estarão indo para a confraternização. Então as irmãs virão para cá e os esposos certamente estarão também aqui. E depois as irmãs estarão indo para a confraternização e nós ficaremos em casa. Tá bem? Glória seja dada ao nome de Jesus do Cristo. Tá? Domingo, reunião dos professores às 8 horas da manhã. 9 horas, a última lição do trimestre, irmão. Última lição do trimestre. Domingo, às 9 da manhã. Tá bem? Não falte à escola bíblica dominical. É a última lição do trimestre. Tá? Estaremos falando no decorrer da semana, lá no grupo. Acompanhe o grupo, irmão. Não só olhe as mensagens, não. Compartilhe. Coloca a mãozinha. Fala bem, por favor. O grupo é para isso, irmão. Não adianta ter grupo se você não fala nada do grupo. É melhor sair do grupo. Que grupo é esse? Que se coloca uma mensagem lá e ele não coloca nem uma mãozinha, nem amém fala. Coloca a mensagem lá, o grupo fica calado. Não responde. Que grupo é esse? Tá? O grupo tem que responder. Colocou a mensagem lá, dá um amém, um aleluia. Tá bem? O grupo tem que estar em movimento, tem que ter vida no grupo, não fica ruim. Glória seja dada ao nome de Jesus. O grupo não é poder falar de política, colocar mensagem política, nada disso. É o grupo da igreja. Não? Então tem que estar sempre dando um amém, colocando alguma coisa. Isso aí é muito importante. Uma mensagem, tá? Isso é muito importante para nós. Glória ao nome de Jesus. Não deixe a chama apagar. Tá? Glória a Deus. 19 horas, domingo é culto com todos os departamentos. Esse mês tem 5 domingos. Né? Então, domingo é o culto com todos os departamentos. É o culto do pastor, que sobrou um domingo para nós. Né? Porque é culto assim, adolescente, mocidade, e nunca sobra um culto com a gente. Então, domingo sobrou o culto. Então, domingo vai ser o culto do pastor. Eu quero todos os departamentos aqui. Entendeu? O culto do pastor, porque sobrou o culto. Esse mês de março sobrou o domingo para a gente. Entendeu? Quem pode dizer amém? Amém. Então venha para cá, entrar como visitante. Aniversariante do mês, dia 26, Verônica, Geice Carla e também Elane. Vamos ficar de pé, se tiverem aí.